Olá amigos, mães e pais revolucionários, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou Nel Santana e esse é o nosso canal Pais Revolucionários. Pais Revolucionários. Então, para dar o pontapé inicial do nosso canal, vamos começar com o programa Como Ensinar o Seu Bebê a Ler. Esse programa é baseado no método que foi criado há 50 anos atrás pelo estudioso, pesquisador na área de infantil e desenvolvimento do cérebro humano, o Glenn Doman, e é um trabalho espetacular do seu livro Como Ensinar o Seu Bebê a Ler. E ele ensina um método muito simples para ensinar crianças recém-nascidas que às vezes nem começou a falar ainda, nem aprendeu a falar, mas que ela é capaz de aprender a ler. No nosso site também, em breve vamos disponibilizar o livro para você comprar, e é muito importante também que você leia o conteúdo para você entender toda a filosofia que está envolvida no método de ensinar o seu bebê a ler. Só para você ter uma noção do prestígio que esse livro tem, ele já recebeu vários prêmios internacionais, inclusive recebeu prêmios aqui no Brasil. E você pode se perguntar, para que eu quero ensinar um bebezinho a ler se ele nem aprendeu ainda a falar? O que é importante a gente saber é que a maior parte da informação que a gente recebe é através da leitura. Então você dotar o seu filho da capacidade de ler ainda cedo, naquele período onde ele tem a curva de aprendizado maior, esse é o melhor período para desenvolver essa capacidade nele. Porque nós ensinamos nossos filhos a ler quando ele chega aos 6 anos de idade, 5, 6 anos de idade, na alfabetização, quando a curva de aprendizado já começa a reduzir. Então, por que não aproveitar o melhor momento da criança, que ela tem a maior facilidade de aprender e absorver qualquer informação, que é na infância? Você pode estar se perguntando, mas ensinar o meu bebezinho a ler não seria atropelar o desenvolvimento normal, natural dele? Claro que não. A capacidade de ler é uma faculdade mental, não é uma disciplina, não é uma matéria como física, geografia que a criança aprende. Não. A capacidade de ler já vem junto com a criança desde o seu nascimento. Por quê? Nós somos dotados da capacidade de reconhecer símbolos. Então, quando nós vemos uma figura de uma estrela, você olha aquela figura e sabe que aquilo é uma estrela, mesmo que não esteja escrito estrela. Da mesma forma, a criança ela aprende a ler reconhecendo a palavra como um símbolo. Por exemplo, agora que você já sabe ler, você não faz mais aquele processo de juntar as sílabas. B com O, bo. L com A, lá. Bola. Você não lê mais assim, certo? Somente quando você estava tentando reconhecer e aprender novas palavras. Hoje, se eu mostrar para você a palavra bola numa fração de milésimos de segundo, automaticamente você já reconhece aquele símbolo da palavra bola, com as 4 letras. Você reconhece esse símbolo como a palavra bola. Da mesma forma, a criança ela também já tem essa capacidade de reconhecer um símbolo. Ela vê uma estrela e ela diz que é uma estrela. Ela vê a palavra estrela ou a palavra bola e ela já sabe que o som daquele símbolo é bola, mesmo que ela não junte cada uma das sílabas. E baseado nisso é que foi criado o método de Glenn Doman e que tem sido um sucesso, mas infelizmente o nosso sistema educacional não segue por esse caminho, segue por um caminho muito mais difícil e num período muito atrasado já, quando a criança já chegou com seus 5, 6 anos de idade na alfabetização. Por que não ensinar nossos filhos a aprender a ler muito antes? O cérebro da criança talvez seja uma das únicas coisas que quanto mais você dá informação, mais ela se expande para caber mais ainda informação. Imagine um balde que cabe apenas 1 litro, mas que quanto mais água você vai colocando, ele vai aumentando sua capacidade para 2 litros. Você dá mais 1 litro, ele aumenta a capacidade para 3 e assim por diante, e assim é o cérebro da criança. Então a gente não precisa se preocupar em pensar que está superestimulando uma criança.
porque essa é uma capacidade que nasceu junto com a criança. Você apenas está oferecendo maneiras dela utilizar essa habilidade que ela já tem. Além disso, o programa de ensinar o seu bebê a ler vai aumentar a sua interação com a sua criança, os momentos que você passa junto com ela e aumentando esses laços familiares, né, de relacionamento que você pode ter com seu bebê, com sua criança. É um método tão simples, tão rápido e prático que se torna até divertido de você fazer. Eu vou dar um pequeno exemplo para você. O método consiste apenas em exibir a palavra e pronunciar o que está escrito. Então, automaticamente, a criança vai associar essa palavra com o som da palavra. Mamãe, papai, vovó, irmão, filho. Quantos segundos? 10 segundos? É o suficiente. Você não vai gastar mais do que 15 minutos ao longo do dia para fazer algumas pequenas sessões dessa. Quando eu decidi fazer esse método com meu filho, eu percebi algumas dificuldades, que era de preparar esse material. Porque o livro Como Ensinar o Seu Bebê a Ler ensina que você deve pegar essas plaquinhas, escrever com piloto, então recortar isso, fazer escrever as palavras, é um processo realmente muito trabalhoso. Então eu pensei numa alternativa, e é uma alternativa que você pode usar. Então nós aqui temos 3 maneiras de você aplicar esse programa com o seu filho. O primeiro deles é o método tradicional, ensinado no livro, que é através dessas plaquinhas, que eu recomendo também. Muito em breve a gente vai estar oferecendo essas placas para você comprar já pronta em nosso site. Mas você pode começar esse programa totalmente gratuito, certo? Nós preparamos todas essas palavras já na forma de apresentação no slide, que você pode exibir isso para sua criança no seu computador ou na sua Smart TV. Você pode exibir esse conteúdo para ele, certo? De forma digital. Nós vamos oferecer isso também em forma de um DVD, caso você precise fazer isso na sua casa ou não tenha acesso à internet no lugar onde você queira ensinar o seu filho. E, além disso, nós criamos uma playlist que vai exibir um pouquinho de desenho, um pouquinho de leitura, um pouquinho de desenho, um pouquinho de leitura. E de forma automática ela vai aprender as palavras enquanto se diverte assistindo os seus desenhos favoritos. Então criamos uma playlist com vários desenhos muito divertidos, com música e desenho, aqueles que a gente julgou ser apropriado para as crianças, né, desde os bebezinhos. E nesse meio tempo vão aparecendo as palavrinhas para ela. Claro que somente colocar a criança na frente da televisão, assistindo os desenhos e vendo as palavras, eu não posso provar para você que somente isso vai funcionar. Então eu recomendaria as 2 primeiras formas, ou na forma das placas, ou você mesmo pessoalmente exibindo isso numa televisão ou na tela do computador para sua criança. Com certeza isso está dentro do que o método de Glenn Doman propõe, e é isso que realmente foi testado durante 50 anos e funciona. Então você precisa entender que o aprendizado da sua criança é um processo ativo e não passivo. É um processo que você tem que estar junto com ele, participando, e a gente vai ensinar o processo e você vai perceber o seguinte, que depois que ele lê as palavras, a gente tem que vibrar com ele, comemorar, elogiar, dar um monte de beijo, abraço, dizer que ele é uma criança inteligente. Por quê? É a conexão emocional que vai fazer com que ele associe que aquilo que ele está fazendo é algo bom. Que ele lê as palavras, ele memorizar o símbolo que é a palavra com o som da palavra e aquela conexão emocional que você, como agente ativo,
criou para ele, ele vai entender que aquilo é algo bom e positivo e que ele está sendo aprovado por estar fazendo aquilo. E isso é o que vai fazer o aprendizado dele ser realmente eficiente. Claro que a pergunta que todo mundo geralmente faz é: com qual idade eu devo começar o programa para ensinar o meu bebê a ler? O autor do livro, Glenn Doman, ele diz o seguinte, que você pode começar o programa desde que o bebê acabou de nascer. É claro que o bebê recém-nascido, ele ainda não enxerga direito, a visão dele é muito turva, ele não consegue distinguir as coisas. Então, você exibir as palavras para um bebê recém-nascido, o que você vai estar fazendo é ensinando, ajudando ele a aprender a focar os objetos. A partir dos 3 meses, já é realmente possível ensinar o seu bebê a ler através da exibição das palavras. Porém, por experiência pessoal, eu comecei com o meu bebê a partir dos 6 meses de idade. E eu percebi que ele tinha uma resposta muito boa, né, à leitura, observando as palavras com atenção, se divertindo, sorrindo, né, vendo o vídeo e participando comigo quando eu fazia toda a alegria no final da exibição das palavras. Então, por experiência pessoal, eu acredito que o melhor período para se começar é a partir dos 6 meses de idade, né? Claro que nunca é tarde, quanto antes você puder ensinar seu filho, talvez sua criança já tenha 1 ano, 2 anos, tente começar com ela o mais rápido possível, porque quanto mais velha ela tiver, mais demorado vai ser o aprendizado dela. E quanto mais novinha ela começar, ela tem uma capacidade de absorver com uma velocidade incrível toda a informação que você der para ela, ela vai devorar. Porque a coisa mais prazerosa que uma criança pode ter é adquirir informação, é aprender e descobrir. Você vê o brilho nos olhos da criança quando ela está descobrindo as coisas novas dentro da sua casa, objetos novos, coisas que ela nunca viu. Ela quer apertar a luzinha que acende no botão do computador, quer apertar em todos os botões que aparecem pela casa, quer pegar o celular. Então ela está num nível de curiosidade tão grande que qualquer coisa nova que você der, ela vai absorver com uma precisão impressionante. Então vamos começar? Clique aqui no link abaixo desse vídeo, acesse nosso site oficial e se inscreva no programa Como Ensinar o Seu Bebê a Ler, e você vai começar a receber nossos vídeos periódicos com todas as informações, todas as dicas. Então dá um like, dá um joinha aqui embaixo no nosso vídeo, né? Faz um comentário aqui também, marca seus amigos, compartilha esse vídeo com o maior número de pais, mães, educadores que você conhece, e vamos fazer uma grande revolução nesses bebês alfa que estão chegando aí nessa nova geração. Um abraço!